Muito engraçado como a imaginação popular, quando vai descrever Satanás, descreve como sendo aquela coisa vermelha, né, com chifre, o rabo na forma de seta e com o tridente na mão, lá no inferno, atormentando as almas. Ele é o rei do inferno. Satanás não está no inferno, ele vai para o inferno, e quando ele for, ele não vai ser o rei do inferno, ele vai para ser atormentado dia e noite eternamente. Em 1820, um jovem chamado Joseph Smith, que tinha passado por várias igrejas chamadas históricas, disse que uma certa noite ele acorda no seu quarto com um brilho intenso. E ele olha e, pairando no ar, estava um ser angelical, brilhante, emitia uma luz muito forte. Ele falou dizendo que era o anjo Moroni, que tinha sido enviado da parte de Deus para revelar a Joseph Smith placas de ouro escritas em egípcio antigo, em que estavam as últimas profecias dos profetas de Israel, a última revelação de Deus para a humanidade. Revelação essa, inclusive, maior e superior do que a revelação que nós temos no Novo Testamento. E com base nessa aparição do anjo Moroni, Joseph Smith, então, aparece com o Livro dos Mormons, que é a transcrição, diz ele, das placas de ouro, segundo lhe mostrou o anjo Moroni. Muitos séculos antes, por volta do século V, um pastor de cabras chamado Mohammed, na procura de uma cabra que tinha se perdido do seu rebanho, entra numa gruta lá na Arábia, e lá lhe aparece um anjo, dizendo que vinha da parte de Deus, trazendo uma revelação e trazendo uma mensagem da parte de Deus que não estava nem no judaísmo e nem no cristianismo. E você tem origem ali nós temos a origem do islamismo, que é uma religião hoje de caráter mundial. Se nós formos dar uma olhada na origem das religiões que vieram depois do cristianismo, quase todas elas vão dizer que foram dadas por intermédio de anjos. As testemunhas de Jeová reivindicam que algumas de suas doutrinas foram dadas por intermédio de anjos. Eu não tive tempo de concluir a minha pesquisa, mas até onde eu fui ver, Ellen White, considerada por alguns adventistas como sendo uma profetisa, ela falava a respeito de um anjo que lhe acompanhava e que lhe revelava algumas das doutrinas que ela chegou a ensinar. Na minha pesquisa sobre apóstolos, que fiz nos Estados Unidos há pouco tempo, eu encontrei que muitos dos que se intitulam apóstolos a partir do surgimento do movimento pentecostal reivindicam uma aparição de anjos para dizer que ele tinha sido escolhido para ser apóstolo, e no caso, lembro de um caso em particular que eu vi, em 1908, de um inglês que diz que um anjo lhe apareceu e determinou que ele fundasse a Igreja da Fé Apostólica, uma das primeiras igrejas a ter apóstolos no século presente. Segundo uma pesquisa recente, mais de 50% dos americanos dizem ter visto um anjo ou ter tido contato com um anjo. Portanto, eu creio que esse assunto de anjo é bastante relevante. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã, a partir do trecho que nós lemos aqui. A primeira coisa que fica evidente aqui é que nós estamos lidando aqui com uma raça diferente da raça humana, de seres diferentes de nós e aparentemente bastante superiores a nós. Nós não sabemos a origem desta raça, que é chamada de anjos, e que é mencionada várias vezes no Antigo Testamento e muitas vezes no Novo Testamento. Apesar das centenas de referências aos anjos, de aparições de anjos, todavia não tem uma única passagem que nos diga como eles foram criados ou quando eles foram criados. Nós podemos inferir pelo livro de Provérbios, uma passagem que diz que os anjos cantavam durante a criação, de que eles provavelmente foram criados antes da criação do mundo e antes do homem ter sido criado. Porque quando Adão e Eva são colocados no jardim, logo em seguida aparece um anjo para tentá-los, na forma de uma serpente. Então, é possível que eles foram criados antes da criação do universo material, do universo físico. E eles foram criados, aparentemente, como seres pessoais, como seres individuais. Eles têm nome. Esse anjo se apresenta e diz: eu sou Gabriel. Mais adiante no Novo Testamento, nós lemos a respeito de um outro anjo, esse é chamado de arcanjo, e o nome dele é Miguel.
E nós lemos também a respeito de um outro anjo, cujo nome é Satanás. Ou seja, são seres pessoais, não são formas impessoais de energia ou uma luz intensa, mas são... Eu estou relutando usar o termo pessoas, porque a gente associa muito com a pessoa humana, não é? Mas eles são seres pessoais, indivíduos, provavelmente um é diferente do outro. Não tem um anjo que seja igual ao outro, como também não tem um ser humano que seja igual ao outro. Pelo texto, nós vemos também que são seres racionais e inteligentes. Gabriel se apresenta, sabe o seu nome, raciocina e dialoga com Zacarias, há uma troca de informações, há uma interação entre eles, portanto, são seres inteligentes e racionais. Aprendemos também que eles são diferentes de nós porque eles são invisíveis. Diz o texto que um anjo apareceu. Essa expressão grega para o verbo para aparecer, traduzido como aparecer, ela geralmente significa a manifestação de alguma coisa que antes dessa manifestação era invisível, estava oculta. Os anjos são seres invisíveis, aparentemente eles não têm corpos, eles são espíritos puros, por assim dizer. Embora pessoais, inteligentes, racionais, eles têm nome, mas eles não têm corpos como nós temos. Todavia, eles têm o poder de se manifestar. Porque diz aqui que o anjo apareceu. Não é dito em que forma, e esse é outro mistério que nós temos na Bíblia. Quando os anjos aparecem, e há vários casos de aparição de anjos, não nos é dita em que forma eles aparecem. Algumas vezes eles parecem seres humanos, como foi o caso relatado no livro de Gênesis, quando 3 homens se apresentaram a Abraão, pedindo hospedagem e dizendo que iam para Sodoma e Gomorra. Só que eram 3 anjos e um deles é chamado de o anjo do Senhor. Abraão olhou e pensou que eram pessoas. Então, parece que esses anjos, eles, quando se manifestam, eles podem tomar forma humana, mas nem sempre, porque diz que quando esse apareceu, diz aqui que, verso 12, Zacarias se perturbou e ficou com medo. Então, ele viu que não era uma pessoa comum, havia alguma coisa naquela aparição que o encheu de medo. Ele percebeu que estava diante de um ser de outra natureza, um ser sobrenatural. E ele ficou com medo. E isso bate com outras aparições de anjos que nós encontramos, em que as pessoas geralmente reagem da mesma maneira, com medo, com temor, a alguma coisa. Eu não sei se é o brilho, não sei se é a aparência. Em alguns dos profetas, nós encontramos relatos de anjos como sendo seres com várias asas e cheios de olhos, e a gente não sabe se aquilo é figurado, se é literal, que são seres extremamente brilhantes, parecido com o brilho parecendo com de uma fornalha ardente ou o sol intenso, que são capazes de se mover com muita velocidade. Nós não temos muita certeza o que é que apareceu a Zacarias, mas o que é que apareceu, ele ficou morto de medo. Ele tremeu com aquilo que apareceu lá no santuário diante dele. Nós aprendemos também do texto que esses seres, eles são imortais. Porque ele diz aqui, eu sou Gabriel. E nós vamos, então, imediatamente ao livro de Daniel, escrito cerca de 500 anos antes, onde aparece um anjo exatamente com o mesmo nome, a Daniel. 2 vezes esse anjo aparece, a Daniel. E ele se chama Gabriel. E se é o mesmo, então, ele tinha pelo menos 500 anos de idade quando apareceu a Zacarias, né, esse ser. E eu acredito que ele já existia bem antes de aparecer a Daniel. Nós temos a impressão que esses seres, ao contrário dos seres humanos, eles são imortais. Não é que eles sempre existiram, mas eles foram criados e Deus lhes concedeu a imortalidade. Eles viverão para sempre. Ao contrário de nós, que nós haveremos de um dia morrer. Mas os anjos aparentemente não morrem, eles existem para sempre, foram criados com o dom da imortalidade. Outra coisa que a gente aprende do texto é que eles são mais poderosos do que nós. Gabriel é invisível e teve o poder de se manifestar. Ele conseguiu se manifestar. Apareceu numa forma que Zacarias podia perceber. E quando Zacarias demonstra incredulidade, ele castiga Zacarias com mudez. Você vai ficar mudo. E Zacarias fica mudo na hora. Então, esses seres, parece que eles têm poderes a mais que os seres humanos. E, na verdade, quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos de anjos dizimando populações inteiras. Lemos de anjos sendo enviados por Deus para destruir os inimigos de Deus. Lemos de anjos fazendo coisas extraordinárias que o ser humano não pode fazer. E lemos também que eles
parecem ter uma espécie de organização, porque quando Gabriel se apresenta, ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assistir quer dizer servir. Eu sou um assistente na presença de Deus. E parece que com isso Gabriel está dizendo assim: você sabe quem é que está falando com você? Eu não sou um anjinho estafeta, não. Eu sou aquele chefe de gabinete que assisto na presença do Altíssimo. Ele me mandou aqui pessoalmente, porque o assunto é tão sério, é tão importante, que ele não mandou um anjo de terceira, quarto escalão. Eu, pessoalmente, eu que assisto na presença de Deus, eu vim aqui trazer essa notícia. Porque isso dá a impressão que há uma organização entre os anjos, e que é feita em torno da presença de Deus. Há anjos que parecem servir a Deus, estar próximos de Deus, são enviados imediatos de Deus, enquanto que outros servem a outros propósitos, não têm esse privilégio de assistir na presença de Deus, como o anjo Gabriel tinha. Que seres extraordinários, invisíveis, poderosos, imortais, inteligentes, pessoais, e eles estão ao nosso redor, pelo que a Bíblia nos diz. Gabriel deve estar vivo hoje, tanto quanto há 2000 anos atrás, quando apareceu a Zacarias lá no interior do templo. Então, essa é a primeira coisa que o texto nos ensina a respeito dos anjos. Que eles são uma raça diferente, são seres pessoais, inteligentes, invisíveis, imortais, poderosos, organizados. Segunda coisa que o texto nos ensina é que eles são mensageiros de Deus, enviados por Deus a serviço da história da salvação. Quando o anjo se apresenta, aliás, quando Lucas introduz a aparição, no verso 11, ele diz assim: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor significa um anjo que pertence ao Senhor ou que foi enviado da parte do Senhor. E mais adiante, quando o próprio anjo se identifica, no verso 19, ele diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer-te essas boas novas. A palavra anjo é uma palavra grega, angelos, que significa literalmente mensageiro. É a tradução da palavra malak no Antigo Testamento, que significa também mensageiro, mensageiro de Deus. E isso já define o papel principal dos anjos. Eles são mensageiros de Deus. Eles são enviados de Deus para trazer mensagens de Deus, comunicações do Altíssimo, assistir ao povo de Deus, intervir em momentos específicos da história da redenção. Foi uma raça que foi criada especificamente para o serviço de Deus, pensando na história da redenção. É claro que os anjos foram criados, em primeiro lugar, para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Lemos isso no Antigo Testamento, lemos dos serafins, que dia e noite constantemente adoram a Deus, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas, em geral, eles foram criados em benefício ou para benefício daqueles que haveriam de herdar a salvação dentro do plano eterno de Deus. E nessa condição, eles foram enviados por Deus em momentos críticos dessa história da redenção. Nós lemos de anjos aparecendo no Antigo Testamento em momentos especiais da libertação, por exemplo, do povo de Israel do Egito. Durante 40 anos no deserto, um anjo acompanhava o povo de Deus na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Anjos apareceram a Jacó em momentos específicos, apareceram a Josué na hora da conquista da terra, apareceram aos pais de Sansão e em vários outros episódios você percebe essas intervenções pontuais de anjos mandados por Deus para levar a cabo determinadas tarefas que tinham a ver com a preparação do mundo para a chegada do Messias. E quando chega esse momento, quando o Messias está para vir, Gabriel é enviado para anunciar a chegada do precursor. Depois o próprio Gabriel, nós vamos ver isso nas passagens seguintes, é enviado para anunciar a Maria que ela foi a escolhida para a chegada do Messias. Os anjos aparecem a José em sonho para dizer: vai para o Egito e volta do Egito. Os anjos vão acompanhar Jesus durante o seu ministério. Eles vão acompanhar Jesus no Getsêmani, quando ele está agonizante na perspectiva da cruz. São os anjos que aparecem no túmulo vazio para anunciar às mulheres que ele ressuscitou. Foi um anjo que rolou a pedra do túmulo para que o corpo glorificado de Jesus saísse, embora não precisava disso. Os anjos aparecem no livro de Atos, embora já mais modestamente, livrando Pedro da prisão. Uma vez um anjo apareceu a Paulo no momento decisivo do seu ministério. Ou seja, eles foram criados com esse propósito. Embora eles sejam superiores a nós, tenham mais poder do que nós, são imortais, contudo,
eles foram criados a serviço da redenção. Eles foram criados para servir a Deus, assistir a Deus no plano da redenção que Deus preparou antes da fundação do mundo. Eles são fiéis a Deus, submissos à sua vontade, obedientes a Deus e existem e se realizam no cumprimento do querer de Deus. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos do texto. Zacarias recebeu a visitação de um desses seres angelicais criados por Deus, que veio anunciar esse momento específico da história da redenção, que seria o nascimento de João Batista, o precursor do Messias.